Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Vamos fazer uma oração e depois vamos abrir nossas Bíblias. Deus querido, nós queremos colocar nossa vida diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, e nos achegamos a Ti, ó Deus, porque Tu és o Senhor de toda a bênção. Estenda Suas mãos sobre nós e nos dê uma manhã de aprendizado na Tua palavra. Nós oramos dessa forma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6. Primeira Timóteo, capítulo 6. Capítulo 6. Leremos a partir do versículo 20. Primeira Timóteo, capítulo 6, verso 20 e 21. Diz assim a palavra do Senhor. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos, e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Lerei aqui para os irmãos esse mesmo texto em outra versão. Diz assim: E você, ó Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos, e as contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento, pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça esteja com vocês. Meus irmãos, essa epístola foi escrita pelo apóstolo Paulo a um jovem chamado Timóteo. Timóteo era considerado por Paulo um filho na fé. E filho na fé é aquele que foi conduzido à fé, ao caminho de Deus, com discipulado. Ou seja, Timóteo caminhou pelo caminho da fé orientado por Paulo, desde o início da sua vida na fé. E o apóstolo Paulo escreve
2 cartas para esse jovem, orientando a respeito de como lidar com a igreja de Deus durante o seu ministério. E quando eu falo do seu ministério, estou falando do ministério dado por Deus a Timóteo. Porque Timóteo foi ordenado ao ministério da palavra, sendo ainda muito jovem. E a sua postura, a sua vida como jovem, trazia para alguns membros da igreja um certo ar de desgosto. Porque os mais idosos da igreja olhavam para aquele jovem e falavam assim: não é bem esse pastor que a gente queria, não. Ele é muito jovem. O que ele pode nos ensinar? E o apóstolo Paulo, dentre outras coisas, escreve assim: ninguém despreze a sua mocidade, antes seja exemplo dos fiéis. Então, o apóstolo Paulo ensina a Timóteo a ganhar a confiança dos mais idosos da igreja, sendo um exemplo de fidelidade a Deus. E nessa carta fala sobre muitos assuntos pastorais, mas quando chega no conselho final, ele diz assim: você, ó Timóteo, guarde aquilo que te foi dito, aquilo que te foi confiado. Evite os falatórios inúteis e profanos. E chega na parte aqui que é o assunto da nossa conversa. Ele diz assim: evite as contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento. Essa palavra conhecimento aqui, ou saber na sua versão, no grego, se chama gnose. O que Paulo está dizendo aqui é que alguns irmãos da igreja abraçaram essa doutrina chamada de gnose e por causa disso se desviaram da fé. Não é isso que está dizendo o texto? Pois alguns, professando, se desviaram da fé. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo falando de uma doutrina que foi abraçada por alguns, professada por alguns, e que levaram essas pessoas a se desviar da fé verdadeira. Ao analisar calmamente o texto e o contexto histórico, nós vamos ver que Paulo aqui está combatendo uma heresia que surgiu no início da era cristã, que se chama de gnosticismo. E permita que eu venha colocar os irmãos aqui num panorama histórico rapidamente. Quando Jesus foi assunto aos céus, ou seja, Jesus ressuscitou, ficou durante 40 dias aqui na terra com os discípulos, e depois foi assunto aos céus. Depois de ser assunto aos céus, a igreja passou a pregar o evangelho. Olha, aquele Jesus que estava morto agora está vivo. E a igreja passou por um período de grande perseguição. Só que essa perseguição era uma perseguição religiosa, perseguição dos judeus. Os mesmos judeus que sacrificaram ao Cristo estavam agora perseguindo os cristãos. A igreja foi muito perseguida pelos judeus. Perseguição intelectual, perseguição da fé. Os judeus diziam que o cristianismo era uma heresia, que Jesus Cristo não era o Messias, e todos aqueles que seguiam ao Cristo eram inimigos do verdadeiro Deus. Então essa foi a primeira perseguição, a perseguição dos judeus.
Depois, a igreja passou por um longo período de perseguição do Estado. A igreja passou a ser perseguida pelo Império Romano, do ano de 62 depois de Cristo até o ano de 320. A igreja foi perseguida pelo Império Romano. E foram 10 perseguições, só que diferente da perseguição dos judeus, agora era o Estado com seu poder que perseguia a igreja. Começou a perseguição sob Nero, até que no ano 70 depois de Cristo, Nero mandou incendiar Roma e colocou a culpa disso nos cristãos. De tal sorte que a sociedade se voltou contra os cristãos. E eles foram colocados nas arenas, nas estacas, e os cristãos serviam de combustível para as tochas da cidade. Perseguição essa que durou 200 e poucos anos. Ora, as perseguições eram mais brandas, ora eram mais ferrenhas. Com alguns imperadores, adotava-se uma regra. Olha, só traga o cristão para poder adorar o imperador se alguém denunciar. Isso era conhecido como regra de Trajano. Ou seja, eu, como vizinho do André, me incomodava com os louvores que ele cantava na casa dele. Ele não estava fazendo nada, estava só cantando, louvando a Deus. Eu fazia uma denúncia ao império, o império mandava perseguir, tirá-lo da casa e levá-lo para adorar o imperador. Se ele não adorasse, ele era muitas vezes morto, espancado. Essa era a regra de Trajano. Só que outras perseguições foram piores do que essas. Por exemplo, perseguição sob Décio. Décio perseguiu os cristãos a tal ponto de achar que o cristianismo tinha sido varrido do império. Outros imperadores cunharam moedas para comemorar que todas as cópias das Escrituras foram queimadas no centro da capital do império. Então os cristãos foram perseguidos de muitas maneiras, ora em períodos mais brandos, ora em períodos mais ferrenhos, mas a igreja sempre foi perseguida. Só que observem os irmãos que a igreja não foi perseguida apenas no nível físico, pelo império, pelos judeus que mataram a Jesus. A igreja também sofreu com perseguições intelectuais. Os gregos escreveram muito contra o cristianismo. Muito. Existem livros e mais livros escritos por intelectuais gregos combatendo a loucura do cristianismo. Só que observem vocês, judeu está fora do cristianismo, é perseguição de fora para dentro. O Império Romano também está fora do cristianismo, é perseguição também externa. Os gregos também não fazem parte do cristianismo, perseguição externa. Só que surgiu também, junto desse período, uma chamada perseguição intelectual interna. Problemas intelectuais contra a fé que surgiram dentro da igreja. E isso nós chamamos de heresia. E a primeira grande heresia combatida pela igreja e pelos apóstolos foi essa aqui que nós lemos e falamos para vocês, chamado de gnosticismo. Paulo a combateu.
O apóstolo Pedro a combateu. Outros apóstolos combateram o gnosticismo. Aí vocês podem estar se perguntando, afinal de contas, irmão, o que é o gnosticismo? E o que isso tem a ver com a nossa vida hoje? Nós vamos falar com vocês a respeito das 3 principais heresias que surgiram no seio do cristianismo, quais foram suas implicações e o que isso tem a ver com a nossa vida hoje. Porque, se os irmãos pensarem e observarem direitinho, as heresias modernas que nós vemos têm apenas roupagem nova, mas o fundamento da heresia é o mesmo de séculos passados. Então, a primeira grande heresia surgida no seio do cristianismo se chamou de gnosticismo. E o que o gnosticismo dizia? Bem, a igreja era composta, na maior parte das vezes, por pessoas humildes, por pessoas que tinham pouco poder aquisitivo. Mas a igreja também tinha muitos líderes que eram muito capacitados intelectualmente, sabiam escrever, sabiam pregar. Mas sobre todos esses, Deus derramou da sua graça. Humildes, socialmente falando, e um pouco mais abastados. Sobre todos esses repousava a bênção de Deus, e eles viviam em comunidade. Só que chegaram alguns iluminados que falaram o seguinte: olha, Deus deu para nós um certo nível de conhecimento que não deu para os demais membros da igreja. Nós alcançamos tal iluminação intelectual e tal iluminação do evangelho que Deus nos deu isso e não deu para eles. Logo, nós não podemos comungar com esses irmãos. O gnosticismo dizia que estes irmãos iluminados alcançaram determinado conhecimento na fé que outros irmãos mais humildes não tinham alcançado. Então, por isso, eles tinham que ser um grupo destacado. E eles começaram a pregar esse tipo de coisa dentro da igreja. Meu irmão, você é um irmão esclarecido, você entende do evangelho. Você tem um conhecimento, uma graça, uma bênção, que aquele irmão lá que está chegando agora na igreja não tem. Então, você tem uma bênção especial, que aquele irmão não tem. E começaram a pregar isso dentro da igreja. Irmãos, isso trouxe um grande prejuízo para a igreja, a tal ponto dos apóstolos terem que escrever sobre isso. Olha, evitem essas contradições do que falsamente chamam de conhecimento, porque esse conhecimento que você está falando aí é falso, porque o verdadeiro conhecimento leva à humildade, o verdadeiro conhecimento leva ao amor aos irmãos, e não ao sectarismo, não ao exclusivismo, não à separação. E agora eu pergunto aos irmãos aqui: será que esse tipo de entendimento ficou restrito nos primeiros séculos da igreja? Não. Tem gente que ainda hoje acha que é um povo separado dos demais cristãos. Eu fui de uma
determinada denominação religiosa, que não vou citar o nome aqui, cujo líder dessa igreja diz ainda hoje, que quem sai daquela igreja e vai para uma outra denominação na fé, observe, não estou falando de um irmão que sai de uma igreja evangélica e vai para uma testemunha de Jeová, não é isso que eu estou falando. Porque, afinal de contas, nós estamos falando de irmãos, tudo bem? O irmão que sai da Assembleia de Deus e vem para a Igreja Batista. Nós somos irmãos na fé. Temos algumas divergências doutrinárias, secundárias? Temos. Isso é verdade. Mas são nossos irmãos. Tudo bem até aí? Voltando aqui ao ponto, esse líder dessa igreja afirma ainda hoje que aqueles que saem dessa igreja, não importa para outra igreja que você vá. Se você saiu dessa igreja e foi para vamos imaginar aqui uma igreja mais conservadora do nosso país, uma igreja presbiteriana, por exemplo, uma igreja batista, esse irmão diz que se você sair dessa igreja, esse líder diz que você sair dessa igreja e ir para essas outras igrejas, você não vai levar com você nem Jesus e nem o Espírito Santo. Que você está deixando a obra de Deus e abraçando a religião. Isso é ou não um gnosticismo moderno? E, meus irmãos, esse é um perigo que nos ronda todo dia. Na medida que nós vamos estudando a palavra, buscando a Deus, Deus nos vai dando profundidade no entendimento do Evangelho. Nós estudamos doutrina como eleição, como predestinação, como perseverança dos santos, como providência de Deus. Tudo isso nos leva para caminhos profundos da teologia. Só que isso não nos pode levar a abandonar a simplicidade do Evangelho. Não podemos, por estar no profundo daquilo que diz o Evangelho, dizer que aquele irmão mais simples, mais humilde, não é seu irmão. Não podemos cair nessa armadilha. Nós somos calvinistas, mas arminianos são nossos irmãos. Nós somos uma igreja tradicional, mas a maior parte dos pentecostais, daqueles que não entraram por caminhos de misticismo, né? Mas a maior parte dos pentecostais são nossos irmãos na fé. E nós não devemos achar que pelo fato de estarmos numa igreja biblicamente centrada, fiel, um pastor estudioso que prega o Evangelho, acharmos que estamos em outro patamar da vida cristã. Não. O conhecimento verdadeiro vai nos levar ao verdadeiro amor pelos irmãos que estão iniciando agora. Vai levar-nos a ter paciência com aqueles que chegam. Teve um irmão conversando comigo, diz assim: irmão Sérgio, eu vou ser sincero para você, eu não entendo a doutrina da eleição. Não entendo. Eu virei para ele e falei assim: assim como você, eu também não entendia. Como eu entendi, você também vai entender. E porque eu entendi e você não entendeu até agora, não significa que eu sou iluminado e você não é. Não tem nada disso. Nós temos que amar aos irmãos, porque nós somos igualmente justificados por Deus.
Uns estão há mais tempo no caminho cristão, outros estão há menos tempo, mas todos nós somos igualmente justificados pela fé no sangue de Jesus Cristo. Então, o gnosticismo foi a primeira heresia que surgiu no seio da igreja, ou melhor dizendo, a primeira grande heresia. A segunda grande heresia que surgiu no seio da igreja se chamava de marcionismo. Essa heresia se chamava marcionismo porque quem a promulgava era um membro da igreja que se chamava Marcion. E o que ele dizia? Ele dizia, dentro da igreja, observe, nós estamos falando de heresias que surgiram dentro da igreja. Ele dizia que algumas partes da Bíblia não foram inspiradas por Deus. Por exemplo, ele dizia que nós devíamos ignorar por completo o Antigo Testamento. Ele dizia que inspirado por Deus apenas era o escrito de Lucas, o Evangelho de Lucas, e 10 das cartas do apóstolo Paulo. Ou seja, outras cartas que o apóstolo Paulo escreveu não eram inspiradas, tá? Porque ele escreveu mais de 10. E ele mutilava a Bíblia ao seu bel prazer. Olha, esse livro aqui é inspirado por Deus. Esse daqui não é inspirado por Deus. E ele fazia isso não só de livro para livro, mas dentro do livro também. Ele dizia o seguinte, olha, aqui em Lucas, essa parte aqui é Bíblia, essa outra parte aqui não é Bíblia. E ele selecionava da Bíblia aquilo que o agradava. Olha, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus. Marcion, ele foi conhecido como o principal opositor individual da igreja. Ele causou muito mal à igreja. Ele teve uma influência tal, arrebanhou tantas pessoas, que chegou um determinado momento que ele ficou muito orgulhoso. Olha quantas pessoas me seguem, agora eu sou um líder da igreja. Ele ficou tão orgulhoso que, quando ele encontrou com o principal bispo da igreja naquela época, que se chamava de Policarpo de Esmirna, ele chegou para Policarpo e falou assim, Policarpo, você sabe com quem você está falando? Imagina ter essa audácia, né? Aí Policarpo olhou para ele e falou assim, prontamente, sei com quem eu estou falando. Eu estou falando com o primogênito de Satanás. E prontamente o bispo confrontou. Agora eu pergunto aos irmãos aqui, como alguns adolescentes falam, na boa. Será que essa heresia de escolher da Bíblia aquilo que convém, ficou só no passado? Não. Existem algumas igrejas que se dizem igrejas, que hoje vão no púlpito e só pregam prosperidade. É só culto de vitória, não tem culto de derrota não, é só de vitória. Só prega prosperidade, só prega riqueza, só prega felicidade. O que está agora na moda é o chamado coaching gospel. Vamos pregar somente aquilo que convém. Naquele púlpito, só se prega aquilo que massageia o ego humano. Exatamente. Ai daquele, chega com um carrinho mais ou menos na frente da igreja para ver se, irmão, vamos orar mais, que o negócio está bom para você não.
Na realidade, o que eles estão fazendo? Eles estão pegando as partes da Bíblia que falam sobre prosperidade, felicidade, e pregando só em cima daquilo. As outras partes ignora. Aquela parte que fala sobre tomar sua cruz e seguir a Cristo, não prega aquilo não. É o Pedro de um lado só, né? Sabe a história do Pedro de um lado só? Diz assim, a Bíblia fala que Pedro chegou para Cristo, e Cristo virou para ele e falou assim, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só que logo em seguida, o texto diz que Pedro falou algo para Cristo, e Jesus falou assim, arreda-te de mim, Satanás. O pessoal do Pedro de um lado só quer falar assim, ó, Jesus disse, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja. Olha que bênção, né? Mas não prega sobre o arreda-te de mim, Satanás. Só fala daquilo que convém. Meus irmãos, nós devemos abraçar a Bíblia como um todo. A Bíblia fala de felicidade do cristão? Fala. Mas essa mesma Bíblia fala sobre provação do cristão. A Bíblia fala sobre Deus prosperar o cristão com bens? Fala. Mas a Bíblia também fala da história de Jó, que tinha tudo e perdeu tudo. Ou nós vamos ignorar essa parte da Bíblia também? E nós temos que ter cuidado ao lermos a Bíblia e aplicarmos a nossa vida. Nós temos que assumir a palavra de Deus como um todo. Se você vai comer o cordeiro como os israelitas comeram antes de sair do Egito, você não vai comer só o filé não, é comer também tripa, é comer a parte interna do cordeiro, que muitas vezes não é muito saborosa não, mas tem que pegar tudo. Nós devemos evitar mutilarmos a Bíblia e abraçarmos apenas aquilo que nos convém. E uma terceira heresia que surgiu no seio do cristianismo primitivo se chamava montanismo. Montanismo. Montano foi um cristão muito zeloso e fiel a Deus. Só que ele começou a pregar dentro da igreja o seguinte: o Antigo Testamento é a era do Pai. O Novo Testamento é a era do Filho Jesus. E agora nós vivemos na era do Espírito Santo. E o Espírito Santo está revelando novas verdades para o povo de Deus, dando novas revelações. E a quem o Espírito Santo estava dando essas revelações? Digam aí, chutem aí, a quem Deus estava dando isso? Ao próprio Montano, a ele. Olha, Deus agora me revelou que a igreja não vai mais tomar vinho na ceia. Agora vai ser água, porque a água é limpa. Olha, Deus agora está me revelando que no início da oração nós vamos ter lá que citar o sangue de Cristo, porque senão Deus não recebe essa oração. Tem denominação que fala isso. Se os irmãos procurarem depois, eu digo quem é. Se você não citar o sangue de Cristo no início da oração, Deus não recebe sua oração. Jesus em momento algum falou isso, falou? Apenas orar em nome dele. Alguns dizem que se você não for
batizado com o Espírito Santo nos moldes pentecostais, você não é cristão de primeira classe. Isso não está em lugar nenhum na Bíblia. E, meus irmãos, a heresia de Montano foi colocada, e eu peço que os irmãos prestem bem atenção nisso aqui, para que eu não seja mal compreendido. Observem, a heresia de Montano foi colocar acima da palavra de Deus as revelações que ele estava recebendo. O problema não é crer em revelações, porque nós temos irmãos na fé que creem em revelações, como os assembleanos e outros. O problema é colocar acima da palavra de Deus as chamadas revelações modernas. Olha, a Bíblia diz que o presbítero tem que ser marido de uma só mulher. Ele tem que ser fiel a Deus. A Bíblia fala dos requisitos do pastor e do presbítero. Não fala? Só que aí vem um bendito e fala assim, não, para ser pastor na igreja, tem que ter A, B e C, requisitos esses que não estão na palavra de Deus. O que ele está fazendo? Ele está colocando revelações, orientações modernas acima do que diz a palavra de Deus. A Bíblia diz que os diáconos têm que ser eleitos pela igreja, não é isso? Outros dizem o seguinte, não, para ser diácono, Deus tem que revelar a fulano de tal. Mas isso está na Bíblia? Não está. E qual é o perigo aqui, meus irmãos? Montano colocava as experiências pessoais que ele tinha com Deus acima do que a Bíblia determinava. E esse é um perigo que nós corremos. Quem aqui não tem experiência com Deus? Todo mundo tem uma para contar. Eu tenho uma, a irmã Regina tem outra, a irmã Nelly tem outra, o pastor tem outra, o Eliezer tem outra, a Jéssica tem outra experiência para contar. Só que todas essas experiências com Deus não estão acima do que determina a Bíblia. Ou seja, a Bíblia é o filtro que julga a sua experiência, e não a sua experiência que julga a Bíblia. E, meus irmãos, esse perigo nós corremos sempre. Somos tentados a levar as nossas experiências pessoais ao patamar da palavra de Deus. Querem um exemplo? Pastor Davi está lá pregando sobre um determinado tema a respeito de santidade. E ele está pregando a Bíblia. Só que você teve uma experiência com Deus, dizendo o seguinte, olha, o que o pastor Davi está dizendo ali, não é bem o que eu fiz não. Então eu vou fazer do meu jeito. Porque eu tive uma experiência assim, então eu vou pregar, eu vou viver assim. Olha, a Bíblia fala isso e mais isso sobre casamento, como ele tem pregado. Olha, a Bíblia fala isso, mas eu tive experiência no casamento, experiência com Deus, diferente do que a Bíblia está dizendo. Então vou viver do meu jeito. Então, nesse sentido, não é a Bíblia que te orienta,
é a sua experiência. E nós temos que ter cuidado com isso. Muito cuidado. Porque existem muitas denominações que estão se deixando levar e se deixaram ao longo da história por experiências religiosas. Os mormons surgiram a partir de uma experiência religiosa. Os testemunhos de Jeová surgiram a partir de uma experiência religiosa. Algumas formas de espiritismo surgiram por meio de experiência religiosa. E eles prosseguiram abraçando a experiência religiosa sem confrontar a experiência que tiveram com a palavra de Deus. Isso é muito perigoso. Então, meus irmãos, indo para o fim, vale a pena dizer que tanto os gnósticos que pregaram uma heresia e saíram da igreja, Paulo não fala isso no texto, não lemos? Alguns professando-a abandonaram a fé, eles saíram da igreja, eles abraçaram o sectarismo, abraçaram o exclusivismo. Olha, nós pregamos a verdade, vocês não pregam a verdade. Márcion fez a mesma coisa, mutilou a Bíblia, criou alguns discípulos e depois eles saíram da igreja. Guardem isso. Eles pregaram algo falso, saíram da igreja e depois começaram a pregar contra a igreja. E os montanistas fizeram a mesma coisa. Pregaram experiências religiosas acima da palavra de Deus, fizeram o seu grupinho e depois saíram da igreja. Meus irmãos, vocês estão percebendo que uma heresia surgida dentro da igreja leva ao secularismo e ao exclusivismo? E como que nós devemos agir frente a isso? Primeiro, não devemos agir como os gnósticos. Não devemos ignorar os irmãos simples na fé. Não devemos achar que somos um grupo exclusivo. Olha, aqui na Igreja Batista Reformada, e apenas na Igreja Batista Reformada nós pregamos o Evangelho. Em outras igrejas, não se prega o Evangelho. Não existe isso. Temos irmãos que pregam o Evangelho na Igreja Presbiteriana, em outras igrejas batistas, em outras igrejas metodistas, em outras Assembleias de Deus. Temos ou não temos? Temos. Oi? Exato, Apocalipse fala disso aí. Ó, se alguém fizer acréscimo, Deus acrescentará os flagelos desse livro. E quem tira qualquer coisa, Deus vai tirar parte da árvore da vida. Márcio fez isso. Ele tirou da Bíblia aquilo que não lhe convinha. E é a segunda heresia. Nós devemos abraçar a Bíblia por inteiro. A mesma Bíblia que fala sobre bênção é a mesma Bíblia que fala sobre maldição. A mesma Bíblia que fala sobre felicidade é a mesma Bíblia que fala sobre momentos de tristeza. A mesma Bíblia que fala sobre o ganhar é a Bíblia que fala também sobre o perder. E nós devemos abraçar a Bíblia como ela é. E por último, não devemos agir como os montanistas, que colocaram a experiência religiosa
acima do que ensinava a palavra de Deus. E, meus irmãos, nós devemos ter esse cuidado. A palavra de Deus julga as nossas experiências religiosas, e não as nossas experiências religiosas que julgam a palavra de Deus. E atenção, sempre que a gente abraça algum tipo dessas heresias, isso nos leva para mais longe da igreja. Olha, essa igreja batista reformada não está pregando o evangelho na sua pureza, não. Vou sair, vou fundar uma nova igreja. Isso é muito perigoso. O abandono a uma determinada forma de fé se deve apenas em casos em que aquela igreja abandona o evangelho. Nós devemos tomar muito cuidado com isso. E no final das contas, a bênção que o apóstolo Paulo promulgou sobre Timóteo e sobre outros irmãos, nos faz muito bem. Ele diz assim: a graça esteja com vocês, porque é só a graça que faz com que a gente não venha abraçar as heresias religiosas. Não é pelo nosso esforço, não é pelo nosso merecimento, mas é a graça que faz com que a gente permaneça firme no evangelho de Jesus Cristo. É por isso que quando nós vamos orar, nós devemos orar não apenas pela nossa igreja aqui, nós devemos orar pela igreja de Cristo, que está não apenas nesse cercado, nesse rebanho, mas a igreja de Cristo encontra-se espalhado por toda a terra. Deus tem os seus. Sim, exatamente. Quando a gente ora para que Deus aplique as bênçãos da Bíblia ao nosso coração, mas que também nos afaste daquilo que nos leva para longe dele. E por fim, devemos orar para que nós possamos nos aproximar da palavra de Deus e que as nossas experiências religiosas estejam conformadas com a palavra. Dessa forma, a graça de Deus estará sempre conosco. Amém, meus irmãos? Vamos colocar de pé, vamos orar, agradecendo a Deus por esses momentos que estivemos aqui. Deus querido, nós queremos exaltar o Teu nome, glorificar ao Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos, porque o Senhor tem tirado do nosso coração o espírito de orgulho. Não nos permita, ó Deus, sentirmos melhores do que outros irmãos, humildes irmãos em Cristo. Não nos deixe, ó Deus, retirarmos ou excluirmos da Tua palavra aquilo que não convém ao nosso coração. E não nos permita, ó Deus, valorizarmos experiências religiosas acima do que diz a Tua palavra. Que possamos ser servos fiéis, que possamos sermos achados fiéis até aquele grande dia. Nós oramos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos?